Como joga a seleção da Croácia projetando a Euro 2024? A Croácia tem uma seleção que mantém uma base que já é bastante conhecida e não só viva na memória dos brasileiros por conta da eliminação na Copa de 2022, mas porque é um time que não tem mudado muito dentro dessa era Zlatko-Dalic, né? Então o Dalic já está no comando há bastante tempo, a Croácia acumula resultados muito relevantes, vice-campeã do mundo na Copa de 2018, semifinalista na Copa de 2022, terminou com a terceira posição, e agora tentando algo relevante numa Euro também. É até impressionante, eu estava lendo esses dias uma estatística histórica, a Croácia nunca venceu um confronto de mata-mata numa Euro. Isso chama atenção, né? Porque a gente está falando de uma seleção que cresceu tanto nessas últimas décadas, né? Desde lá da grande campanha na Copa do Mundo de 98, quando foi semifinalista, mas enfim, a Croácia é uma seleção mais do que consolidada nesses grandes palcos e que todo mundo sabe que não dá para menosprezar e que é uma seleção difícil de ser batida, mas em Euro ainda está devendo esse resultado um pouco mais relevante. Será que vai ser dessa vez? E mais, até porque pode ser uma Euro para marcar o fim de algumas dessas referências. Se a gente pensar que a geração já não tem mais, por exemplo, o Rakitic, mas ainda tem Modric, ainda tem Perisic, ainda tem alguns desses grandes nomes dessa geração que conseguiu resultados relevantes para a história da seleção, pode ser a última Euro desses jogadores. É até engraçado porque essa história de pode ser a última pro Modric vem se repetindo a cada torneio, né? Pode ser a última Copa, pode ser a última Euro, agora vai ser a última Copa, agora vai ser a última Euro. E ele continua sendo o líder técnico, ele continua sendo o grande nome desse centro do campo. E no centro do campo tá uma das grandes virtudes dessa seleção. Então, como eu falei, olhando para Campinho, não tem muita dúvida, a não serem 3 posições, talvez. 4 se a gente adicionar aí uma questão física também. Vamos falar posição por posição então. O Livakovic no gol, não tem dúvida quanto a isso. Segue no gol, foi importante na campanha da Copa do Mundo, é o titular. Na lateral direita pode ter mudança. O Juranovic fez uma bela Copa do Mundo. Aliás, o Juranovic foi, taticamente falando, um grande diferencial no confronto com o Brasil na Copa do Mundo. A dificuldade, a liberdade que ele teve para conduzir, para progredir com a bola, né? A dificuldade que o Brasil teve para encaixar essa marcação nesse setor nos momentos em que tentava subir para pressionar. Fiz vídeo sobre isso na época da Copa e tudo. Mas o Juranovic vem de uma temporada em que ele foi para a Alemanha jogar no União Berlim. O União Berlim fez uma temporada muito ruim, quase foi rebaixado. Então, por outro lado, o Stanisic foi campeão alemão com o Bayer Leverkusen. E são jogadores de características diferentes. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque vai depender do encaixe de quem jogar à frente, né, como esse meia pelo lado direito, já que é o lado das indefinições. Mas você tem o Stanisic vindo de uma temporada de crescimento, de desenvolvimento dele, como um jogador versátil, podendo ser zagueiro, podendo ser volante, podendo ser lateral direito, podendo ser ala pela direita. Então, um Stanisic que pode ocupar essa faixa do campo, ou o Juranovic. Qual talvez seja a principal diferença entre eles? O Juranovic tem mais facilidade para conduzir essa bola, para se projetar e ganhar metros tentando chegar ao campo de ataque. O Stanisic talvez ajude não só defensivamente, mas até na tentativa de reter a bola a partir de passes, que é uma característica muito marcante dessa seleção da Croácia, né? Eu vou falar sobre isso já também. Mas aí a gente vai para a defesa que já teve vida, teve Lovren quando a gente pensa nas últimas Copas do Mundo, né? Tem o Gvardiol como uma referência pelo lado esquerdo e provavelmente o Šutalo como um zagueiro pelo lado direito. Provavelmente sendo essa opção. O Erlich em alguns momentos do ciclo das eliminatórias chegou a atuar também, o próprio Vida chegou a atuar, já mais veterano, faz parte do grupo também, mas menos provável, a não ser que a ideia seja muito optar por uma defesa da própria área, marcando com uma defesa mais baixa, tentando proteger melhor um zagueiro que não vai ter a velocidade para jogar com o campo mais aberto. E na lateral esquerda o Borna Sosa, um lateral que tem boa chegada ao fundo, boa batida na bola para cruzamentos, enfim, característica do Borna Sosa. Essa é a linha de 4. A grande dúvida está na lateral direita. No centro do campo, o trio, não tem dúvida alguma quanto a isso, né? Brozovic para fazer a saída de bola, primeiro volante, digamos, desse trio, com o Kovacic à esquerda e o Luka Modric como quem tem mais liberdade do trio para jogar um pouco mais à frente, para ser esse cara que vai reger todo o meio campo e toda a forma da equipe atuar. O próprio Zlatko-Dalic já falou que o Modric, além de ser a referência técnica, é basicamente um auxiliar técnico dele dentro de campo também, porque é quem orienta, direciona tudo, com e sem a bola. Então é claro que o jogo vai passar muito pelo meio do Real Madrid. E aí, outra questão que vale pontuar aqui essa foi uma temporada em que o Brozovic saiu da Europa, né? O Brozovic saiu para jogar na Arábia Saudita, ele foi jogar no Al Nassr, foi dominante na maior parte da temporada no meio-campo que tinha
Nem sempre ele como um primeiro volante, esse é um ponto interessante, porque a gente viu o Brozovic virar um dos grandes meio-campistas da Europa na Inter de Milão, sendo esse primeiro volante, o passador à frente da defesa. Na Arábia Saudita, além de ser um jogo bem mais lento, bem menos exigente do ponto de vista físico e técnico, e tático também, né? O Brozovic passou a jogar com mais liberdade para atuar um pouco mais à frente. Então vamos ver, será que isso vai condicionar de alguma forma as atuações dele? Será que ele pode ficar mais incomodado, tendo que lidar com um contexto que ele estava muito habituado em altíssimo nível na Inter, que é o contexto de receber de costas, ser pressionado, ter alguém o tempo inteiro de olho e tentando incomodar, tirar o conforto de quem recebe para dar início a essas posses de bola. O Brozovic não é, em termos de liderança do time, o Modric, mas é uma das peças mais importantes como cara de um primeiro passe à frente da defesa, que vai fazer essa bola girar de um lado para o outro. Então essa volta dele aos palcos de maior exigência num cenário europeu é algo que gera alguma curiosidade. Vamos ver como ele vai reagir a isso. Então esse é o trio central, né? Pensando no trio de frente, teoricamente, né? Os dois pontas e o 9. Aí a gente começa a falar de dúvidas, e a gente fala de 3 dúvidas, porque por motivos diferentes, né? As 3 posições geram dúvidas. Se o centro do campo tem um trio incontestável, um trio indiscutível em relação à titularidade, vai ser uma surpresa muito grande se qualquer um deles não for titular por opção técnica ou tática. Quando a gente fala do trio ofensivo, aí os problemas aparecem e as dúvidas também. Já tem um tempo que a Croácia tem dificuldades para encontrar essa referência goleadora. Essa até é uma temporada, e aí eu vou começar pelo centroavante então. Essa até é uma temporada que trouxe o Budimir como um destaque, fazendo uma temporada de muitos gols em La Liga com o Osasuna. Então, o Budimir pode ser um alvo, pode ser um centroavante, uma presença na área, que a Croácia nem sempre tem. É uma alternativa, mas vai competir com jogadores de características diferentes. Você tem um Bruno Petkovic, que é um jogador com mais recurso técnico, apesar de ter físico de centroavantão, é um jogador que sabe sair da área e tem qualidade técnica para um drible, para uma organização de uma jogada. E um Kramaric, que é um jogador mais versátil de todos eles, né? O Kramaric é um meia barra ponta, barra 9, um jogador que pode ocupar uma faixa de campo bastante grande, pode ajudar no trabalho sem bola, iniciando esse trabalho já a partir da função de 9, pode dar um pouco mais de velocidade para tentar atacar uma última linha do adversário, caso a Croácia queira ter essa ameaça em profundidade, mas, por outro lado, ele pode ser usado numa outra função, que é a ponta direita. E aí que tá o ponto. No lado direito do meio-campo da Croácia, quem atua ali? Também a gente volta a falar de dúvidas. Por quê? Se o Kramaric for 9, ele não vai poder estar atuando na direita. E aí provavelmente vai ser o Pachalit quem vai ser esse jogador por ali. Eu tendo a achar que contra grandes adversários, e a Croácia está num dos grupos mais difíceis da Euro, e vai ter Itália e Espanha na primeira fase, então nesses jogos maiores, até pelo histórico do trabalho do Zlatko Dalic, a tendência é optar pelo Pachalit como meia pela direita, e o Kramaric como um 9. Tudo isso para ganhar mais peças por dentro, porque o Pachalit não é ponta, o Pachalit vai virar muito mais um meio-campista que dificulta o adversário no momento de pressionar, gera dúvidas em encaixes de marcação e ajuda o time a reter a bola. A Croácia é um time que gosta muito de ficar com a bola, e esse ficar com a bola pode ter uma intenção ofensiva ou uma intenção até defensiva, de administrar, de tirar o ímpeto do adversário, de dificultar uma pressão mais alta do adversário pelo número de jogadores que a Croácia consegue ter, por exemplo, num cenário de saída de bola, em que você consegue ter, nesse caso, um Pachalit centralizando, jogando próximo do Modric, tendo mais Kovacic e Brozovic, então são 4 jogadores que ajudam a reter a bola no centro, mais um Gvardiol, que é um zagueiro confortável em saída de bola, mais os 2 laterais, e aí a gente volta àquela questão, Stanisic ou Juranovic. O Juranovic pode ser o cara para correr, ganhar metros depois dos primeiros passes superarem a pressão. O Stanisic pode ser mais um passador para encorpar esse time. Então são muitos jogadores com perfil de passe. O Stanisic, que foi uma peça importante dentro da rotação do Bayer Leverkusen, que trocou muito passe curto ao longo da temporada também. Ora como zagueiro pela direita, ora como ala pela direita. Então assim, é uma Croácia que usa a posse de bola como uma estratégia. Muitas vezes sem pressa mesmo. Então é aquele time que não parece desconfortável se tiver que ficar sem a bola se defendendo, não parece desconfortável se a posse de bola não tiver ido a lugar nenhum, um time trocando passe longe do gol adversário, e é um time que tem qualidade para avançar no campo a partir desses passadores também. Então é um time chato de enfrentar, um time que ficou marcado por longos confrontos, prorrogações, disputa de pênaltis ao longo desses últimos grandes torneios. Então eu tendo a achar que o Pachalit deve ser a alternativa da meia-direita para esses jogos mais tensos, os jogos grandes, seja no mata-mata, seja contra os principais adversários numa primeira fase. O que pode mudar aí, né? Contra outros adversários,
você pode ter nessa meia direita um Kramaric, justamente para ganhar um segundo atacante circulando de fora para dentro. E aí o Juranovic pode ser esse lateral para atacar o corredor e o Kramaric pode circular, e aí sim, você ganha uma opção de um Bruno Petkovic ou de um Budimir, um desses fazendo o papel do 9. E a outra dúvida que existe não é uma dúvida técnica, até porque a gente está falando de outra dessas referências da geração. O Perisic na lateral, no lado esquerdo, né, na ponta esquerda. Por que é dúvida? O Perisic sofreu uma lesão bastante grave ao longo da temporada, ficou fora vários meses, retornou agora, abril mais ou menos. Então ele termina a temporada no Hajduk Split, jogando no futebol croata, né? Ele já não tá mais nas grandes ligas europeias, mas ele voltou a ter minutagem apenas nessa reta final da temporada. Então aí tá uma dúvida. Será que ele vai ter condição de ser um titular absoluto, que ele é tecnicamente, em termos de liderança, em termos de luta? Ele é um desses símbolos daquele jogador que luta o tempo inteiro, que tem um fôlego interminável, que faz a saída e volta, em alguns momentos até como alternativa para lateral, né? Ele que já foi em ala em alguns momentos da carreira, mas na seleção basicamente como esse ponta que gera um pouco mais de ameaça em ataque ao espaço, profundidade, essa velocidade que o time nem sempre tem muitos passadores, então é um time que tenta aproximar muita opção de passe, busca muito jogo de pé em pé, nem sempre tem essa aceleração no ataque. O Perisic é fundamental nisso, botar a bola na frente, que seja para levar para o fundo e gerar um cruzamento, ou para atacar por dentro, ou para atacar as costas da defesa adversária. O Perisic tem uma característica única dentro desse time titular, além da liderança e da experiência. Vamos ver a questão física, se ele vai conseguir ser um titular jogo após jogo dentro dessa Euro. Caso ele não tenha condição, em tese, o Ivanovic tem sido o titular. Foi utilizado ao longo de 2023, quando o Perisic já não estava disponível fisicamente falando. Outra opção é o Maier, né? O Maier pode jogar pela direita, na verdade, opção para aquele lado direito, onde eu já falei de outras alternativas. Então, assim, do ponto de vista de nomes, de escalação, de jeito de jogar, a Croácia dificilmente traz novidades para a Euro. O que não é uma má notícia, porque é uma seleção que vem de duas grandes campanhas em Copas do Mundo. A questão agora é se vai conseguir repetir isso num cenário continental, se vai conseguir repetir isso dentro do seu continente, dentro de uma Euro. Não dá para duvidar da Croácia pelo que ela já mostrou e pelo que essa geração já mostrou também. E vamos ficar de olho, claro, em mais um grande torneio, em termos de expectativa e da grandeza da competição mesmo, para o Luka Modric. Porque, embora essa tenha sido uma temporada em que ele tenha tido menos minutos, menos protagonismo no Real Madrid, ele continuou sendo um jogador importante vindo do banco. Isso traz um outro lado da moeda, que é, para a seleção, ao contrário do que geralmente a gente vê de grandes estrelas, não é aquele jogador que chega acabado, esgotado fisicamente de uma longa temporada. Não, o Ancelotti administrou bastante a minutagem dele durante a temporada no Real Madrid. Isso pode ser positivo, pode ser benéfico para a Croácia dentro da Euro. Vamos esperar para ver. O espaço está aberto nos comentários. Um abraço, até a próxima.